Você já se perguntou se o sistema eleitoral, que elege os líderes responsáveis pelo destino das nações, é realmente tão justo e imparcial quanto aparenta? E se, por trás das cortinas, forças ocultas estivessem manipulando resultados, distorcendo a vontade popular e, de fato, controlando quem sobe ao poder? Este não é apenas um pensamento alarmante, mas uma realidade que muitos afirmam existir. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na teoria do controle das eleições, explorando as evidências, os casos históricos e as possíveis fraudes em massa que poderiam estar moldando o destino do nosso mundo. Prepare-se para uma jornada de revelações que vai desafiar tudo o que você acredita sobre democracia e eleições livres. Imagine um mundo onde seu voto, aquele que deveria ser a expressão máxima da sua vontade e liberdade, não passa de uma formalidade sem significado real. E se a decisão de quem governará já estivesse tomada antes mesmo de você entrar na cabine de votação? Neste vídeo, vamos expor a verdade oculta por trás das eleições, revelando as manipulações e fraudes em massa que, segundo muitos, controlam os resultados eleitorais. De casos históricos documentados a teorias perturbadoras, vamos destrinchar o que pode ser um dos maiores segredos da política moderna. Se você está pronto para encarar essa realidade, continue assistindo, pois o que você vai descobrir pode mudar completamente sua visão sobre o processo eleitoral. Seção 1: O sistema eleitoral e suas vulnerabilidades. O que são fraudes eleitorais? Definição e tipos. Fraude eleitoral é um termo abrangente que se refere a qualquer ato de manipulação, engano ou intervenção que visa alterar o resultado de uma eleição. Isso pode incluir a adulteração de votos, manipulação de registros eleitorais, intimidação de eleitores e até mesmo a compra de votos. Histórico de manipulação. Casos famosos. A história está repleta de exemplos de fraudes eleitorais que tiveram um impacto significativo nos resultados. Por exemplo, no Brasil, em 1950, um escândalo de fraude eleitoral envolveu a manipulação de votos para garantir a eleição de candidatos favorecidos. Nos Estados Unidos, as alegações de fraude nas eleições de 2020 continuam a gerar controvérsias, mesmo após várias investigações. Na Rússia, eleições são frequentemente marcadas por alegações de manipulação de resultados, enquanto na Turquia, o controle estatal sobre a mídia e o judiciário levanta suspeitas de eleições injustas. Reações e consequências. Esses casos de fraude eleitoral geralmente resultam em uma profunda desconfiança nas instituições democráticas, levando a protestos em massa, instabilidade política e, em alguns casos, revoluções. A resposta das autoridades varia, desde tentativas de encobrir os incidentes até a implementação de reformas para prevenir futuras manipulações. Vulnerabilidades no sistema. Sistema de votação. Os sistemas eleitorais são frequentemente complexos e variam de um país para outro, mas todos compartilham certas vulnerabilidades. Máquinas de votação eletrônicas, por exemplo, são suscetíveis a hacks, enquanto sistemas de votação por correio podem ser manipulados através da falsificação de cédulas ou intimidação de eleitores. A falta de transparência nos processos de contagem de votos é outra grande preocupação, pois abre espaço para a manipulação dos resultados. Falta de supervisão. A falta de supervisão independente e auditorias robustas nos sistemas eleitorais criam um ambiente onde fraudes podem ocorrer sem serem detectadas. Muitos países ainda carecem de mecanismos eficazes para monitorar e verificar a integridade dos processos eleitorais, o que deixa os sistemas vulneráveis a abusos por parte de indivíduos ou grupos com interesses escusos. Seção 2: Teorias e alegações de manipulação. Casos controversos. Eleição de 2020 nos Estados Unidos. As eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos foram marcadas por alegações massivas de fraude, especialmente por parte dos apoiadores do então presidente Donald Trump. Essas alegações incluem desde a adulteração de máquinas de votação até a inclusão de cédulas fraudulentas. Embora várias investigações e auditorias tenham sido conduzidas, e a maioria das alegações tenham sido desmentidas, a controvérsia persiste e continua a alimentar teorias de conspiração sobre o controle do processo eleitoral. Eleições em países em desenvolvimento. Em muitas nações em desenvolvimento, as eleições são frequentemente marcadas por irregularidades.
Em alguns casos, líderes autoritários manipulam os resultados para permanecer no poder, usando tanto táticas legais quanto ilegais. Exemplos incluem a manipulação de resultados em eleições na Venezuela, onde o governo foi acusado de usar o controle sobre as instituições eleitorais para garantir vitórias contínuas, e no Zimbábue, onde a intimidação de eleitores e a manipulação de registros eleitorais são práticas comuns. O papel das empresas de tecnologia. Tecnologia de votação. À medida que mais países adotam sistemas de votação eletrônica, surgem novas preocupações sobre a integridade desses sistemas. Empresas privadas que fornecem a tecnologia de votação têm um papel crucial no processo eleitoral, mas a falta de transparência sobre como essas tecnologias funcionam e são auditadas levanta sérias questões. Em 2020, empresas como a Dominion Voting Systems foram alvo de controvérsias, com alegações, posteriormente desmentidas, de que suas máquinas poderiam ser programadas para alterar os resultados. Falta de transparência. Muitas dessas empresas operam sob contratos que não exigem uma divulgação completa dos processos internos ou da segurança dos sistemas, criando um ambiente onde a confiança pública pode ser facilmente minada. A ausência de código-fonte aberto, a falta de auditorias públicas e o uso de software proprietário aumentam as suspeitas sobre a possibilidade de manipulação eleitoral. Interferência externa. Hacking e desinformação. A interferência em eleições por meio de hacking e campanhas de desinformação tornou-se uma preocupação crescente. Durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, hackers russos foram acusados de invadir sistemas eleitorais em vários estados, enquanto campanhas de desinformação nas redes sociais tentavam influenciar a opinião pública. Esse tipo de interferência não só ameaça a integridade dos resultados eleitorais, mas também pode polarizar ainda mais a sociedade e enfraquecer a confiança nas instituições democráticas. Casos de interferência. Além dos Estados Unidos, há inúmeros outros exemplos de interferência externa em eleições. Na Ucrânia, as eleições de 2004 foram marcadas por alegações de envenenamento de candidatos, enquanto no Brexit, a Cambridge Analytica foi acusada de usar dados pessoais de milhões de eleitores para direcionar campanhas de desinformação, influenciando o resultado do referendo. Seção 3. Impactos e consequências. Impactos na democracia. Erosão da confiança pública. Quando a fraude eleitoral e a manipulação são percebidas como uma prática comum, a confiança do público nas instituições democráticas começa a desmoronar. Isso pode levar a uma apatia eleitoral, onde os cidadãos acreditam que seus votos não têm impacto real, ou a uma radicalização, onde grupos podem recorrer à violência para expressar sua frustração. Desafios para a governança. A manipulação eleitoral não apenas mina a legitimidade dos líderes eleitos, mas também cria desafios significativos para a governança. Governos que sobem ao poder através de métodos questionáveis tendem a enfrentar uma oposição interna feroz, falta de cooperação internacional e dificuldades em implementar políticas devido à falta de apoio popular genuíno. Consequências sociais e políticas. Polarização e descontentamento. A manipulação das eleições muitas vezes resulta em um aumento da polarização política. Quando grandes segmentos da população acreditam que o processo eleitoral foi comprometido, o descontentamento pode se manifestar em protestos, manifestações violentas e até mesmo em revoltas. A divisão social que emerge desse ambiente pode ser difícil de sanar, exacerbando as tensões políticas e sociais a longo prazo. Crise de confiança. A crise de confiança nas instituições eleitorais pode se espalhar para outras áreas da governança, criando um efeito dominó que desestabiliza todo o sistema político. Sem uma base sólida de confiança, as democracias enfrentam o risco de colapso, abrindo caminho para o surgimento de regimes autoritários ou populistas que prometem restaurar a ordem. Respostas e medidas. Reformas do sistema eleitoral. Para combater a manipulação eleitoral, várias reformas têm sido propostas e, em alguns casos, implementadas. Isso inclui o uso de tecnologias mais seguras e auditáveis, maior supervisão internacional, e a implementação de padrões mais rigorosos para o registro de eleitores e contagem de votos. Países como o Brasil têm adotado urnas eletrônicas com impressão de cédulas, que permitem uma auditoria física dos votos. Monitoramento internacional. Organizações internacionais,
como a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, tem desempenhado um papel importante no monitoramento de eleições para garantir que sejam livres e justas. Esses observadores ajudam a identificar fraudes e irregularidades, e suas recomendações muitas vezes levam a reformas dos processos eleitorais dos países monitorados. A teoria do controle das eleições levanta questões inquietantes sobre a integridade dos processos democráticos que, em teoria, deveriam refletir a vontade do povo. À medida que exploramos as vulnerabilidades do sistema, os casos de manipulação e as consequências sociais e políticas de fraudes eleitorais, fica claro que a confiança no processo eleitoral é fundamental para a sobrevivência das democracias. Mas, com tantas forças poderosas e ocultas em jogo, como podemos garantir que nossos votos realmente contam? Se você achou este tema instigante, não perca o próximo vídeo, onde exploramos como as grandes corporações e governos usam táticas semelhantes para influenciar a opinião pública e manipular o comportamento das massas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com todos que você conhece para espalhar a conscientização sobre a importância de eleições justas e transparentes. Deixe seu comentário abaixo e participe da discussão. Você acredita que o processo eleitoral em seu país é seguro e justo? Vamos juntos descobrir mais sobre o mundo oculto da manipulação política. Até o próximo vídeo.